Olá, eu sou João Paulo Crestani e eu trago desenvolvimento humano. Me responde uma coisa, você se considera uma pessoa paciente? Ou será que você é daqueles ou daquelas que se estouram com facilidade quando alguém vem e tira você do sério? Como tem sido a sua vivência com relação a isso? Como que os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua vida financeira que resultados você tem colhido com relação a isso? Hoje eu gostaria de conversar com você sobre como a paciência tem sido mal interpretada e eu mesmo interpretei ela de forma incorreta durante muito tempo e que prejuízos isso pode trazer para a sua vida. Primeiramente, a paciência ela é considerada como se fosse algo praticamente sobrenatural. Eu entendia a paciência, e eu vejo que muitas pessoas entendem dessa forma, como simplesmente não se incomodar com as coisas que acontecem. Se vier alguém te ofender, se vier alguém e bater em você, se vier alguém te prejudicar de uma forma muito séria, eu imaginava que ser paciente era simplesmente não ser incomodado com aquilo. Mas eu tenho entendido que não é assim que funcionam as coisas, porque somos seres humanos e como seres humanos nós temos emoções. Elas fazem parte da nossa vida. As emoções fazem parte de quem nós somos, tanto as emoções boas quanto as emoções ruins. Logo, perder a paciência faz parte do ser humano. A grande diferença é, existem pessoas que aprendem a gerenciar essas emoções. Que é exatamente aquilo que eu não acreditava, eu não sabia que era dessa forma. Eu achava que era simplesmente um estado onde as coisas simplesmente não me incomodariam mais. Onde as coisas simplesmente eu estaria tão evoluído que eu não me incomodaria mais com a corrupção, por exemplo, ou com alguém que me fechasse no trânsito. Mas existe uma diferença muito grande entre não me incomodar e não deixar que esse sentimento destrua a minha paz de espírito e não deixar que esse sentimento tire a minha alegria ou, como algumas pessoas dizem, estragar o dia. Tem uma música que fala assim, hoje ninguém vai estragar o meu dia. É uma música do Chorão, se eu não me engano. E pensando assim, só do simples fato de fazer essa afirmação e dizer que hoje ninguém vai estragar o meu dia, já é uma decisão, é uma escolha. E o que eu quero dizer com isso? Que a paciência, ela é exatamente uma escolha. Ela é exatamente uma decisão. Eu tenho aprendido que aquilo que o outro faz para mim diz respeito a ele. Mas a forma como eu me sinto com relação a essa atitude diz respeito a mim. O que isso significa? Se o outro fez uma maldade, se o outro xingou, se o outro brigou, se ele está fazendo uma acusação, se está fazendo fofoca, ou se ele foi corrupto, se ele furou fila, qualquer situação, isso indica algo do caráter dele ou dela. Isso indica que essa pessoa tem lá um problema, uma falha, que ele precisa resolver. Agora, a forma como eu reajo nessa situação diz respeito a mim. Se eu perco a minha paciência, se eu fico indignado, se eu vou lá e quero brigar, ou se isso me deixa muito triste, profundamente chateado, isso é algo que diz respeito a mim. Então, quando eu percebo que ser paciente significa, na verdade, aprender a gerenciar as minhas emoções, o primeiro ponto é entender que aquilo que é do outro, e o que é meu é meu. E entender qual é a diferença entre essas duas coisas. Separar aquilo que não diz respeito a mim, que é a atitude do outro, e o que diz respeito a mim é a minha forma de reagir sobre essas situações, como eu escolho me portar diante desse acontecimento. E exatamente é isso, gente, é uma escolha. Pode parecer difícil isso, mas é impossível escolher de uma outra forma. Aquele outro veio, me ofendeu, me bateu, fez alguma coisa diferente. Mas eu posso escolher como eu vou me comportar. Tem um versículo da Bíblia que fala, e foi esse versículo que inspirou esse vídeo, que um homem paciente vale mais do que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Se uma pessoa não tem gerenciamento das suas emoções, ela não sabe escolher como se sentir, essa pessoa perde muito facilmente as suas escolhas, por mais grandiosas que tenham sido. Tudo aquilo que você conquistar, você pode perder num lapso de paciência. Todas as suas conquistas, tudo aquilo de mais valor e mais precioso que você tem, no momento de impaciência, você pode colocar tudo abaixo. Eu tenho certeza que se você buscar na sua memória, se você não passou por isso, você conhece alguém que teve algum problema nesse sentido. Por um minuto, um segundo de bobeira, que foi ali, falou uma coisa que não deveria falar, estragou uma relação, perdeu a sociedade, pode ter perdido o emprego porque ofendeu um chefe e fez algo que não deveria ter sido feito. O que eu quero dizer com isso, gente? O grande exercício agora é como gerenciar a paciência. Como eu posso me tornar uma pessoa paciente? Eu coloquei aqui algumas situações. Primeiramente, saber que paciência não é algo sobrenatural. A paciência não é algo que vai simplesmente descer sobre a sua vida numa noite ou num dia ensolarado, em que você simplesmente vai se tornar uma pessoa diferente. Não existe esse passe de mágica onde você se torna uma pessoa paciente. A paciência ela é
uma característica, ela é uma atitude comportamental. Ou seja, eu escolho isso todos os dias. E como uma atitude comportamental, ela pode ser exercitada. Como assim, João? Como exercitar a paciência? Significa que todas as vezes que alguém me incomodar, eu vou me lembrar daquela frase: o que é seu, o que é meu. Então, se você falou alguma coisa para mim que me incomodou, o meu exercício não é criticar você e julgar você pelo que você fez, mas deve ser analisar as minhas emoções. De que forma essa atitude da outra pessoa me incomodou? Quais foram os sentimentos que essas palavras ou essas ações trouxeram para mim? Que memórias ou que acontecimentos do meu passado esses acontecimentos despertaram e que eu preciso nesse momento prestar atenção? E uma última pergunta que é sempre muito válida: qual é a lição que eu posso aprender com essa situação toda? Quando eu tiro o meu foco do erro do outro e coloco para o meu aprendizado, eu começo a crescer, eu começo a mudar a minha vida totalmente. Tem uma frase que diz assim: onde eu foco, expande. Se eu estou focando no erro do outro, eu vou começar a ver o erro do outro, dos outros, de uma forma cada vez maior. Agora, quando eu tiro esse foco e coloco no meu aprendizado, no meu crescimento, na minha evolução, automaticamente eu vou me tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, uma pessoa mais paciente. Então, quais são os passos? Primeiramente, entender aquilo que é do outro e aquilo que é seu. Segundo, fazer esses questionamentos importantes. E terceiro, não desistir. Não é porque você pode ter perdido a paciência hoje que significa que você é uma pessoa impaciente, incorrigível e que não tem jeito. Perdeu a paciência hoje? Faça as questões. O que eu posso ter aprendido com isso? Quais são os sentimentos que isso despertou em mim? O que essa atitude me trouxe com relação ao meu passado, que eu posso ou que eu preciso mudar? E como eu posso tornar esse aprendizado reproduzível para as outras pessoas? Como que o meu comportamento, e seria um quarto passo, pode inspirar as outras pessoas? E de uma forma parecida, como que eu posso prestar atenção nas pessoas que têm essa paciência, que já exercitaram isso de uma forma mais constante? Como que eu posso aprender com essas pessoas? Ou seja, através da observação. Então, em vez de eu focar nas pessoas impacientes e no quanto elas me incomodam, eu vou focar nas pessoas pacientes. Nas pessoas pacientes e o quanto elas podem me ensinar, o quanto eu posso evoluir com essas pessoas. Para terminar, eu gostaria de lembrar uma coisa. Tem uma frase no ambiente cristão que fala assim, que Deus não dá a paciência para as pessoas, mas Ele manda para você as situações em que você possa exercitá-la. É muito engraçado porque hoje em dia nós estamos num mundo consumista, onde tudo as pessoas querem comprar e tudo já vem pronto. Só que quando se trata de emoções e da evolução individual de cada um, não existe como comprar. Por mais caro que você pague o psicólogo, o coach, o psiquiatra, ele não vai deixar você uma pessoa mais paciente. Isso é um exercício que você precisa fazer por si mesmo. Então, é uma escolha diária. E eu percebo que as pessoas, quanto mais idade elas têm, a tendência é que elas sejam mais pacientes. Claro, se elas fizeram esse exercício ao longo da vida. Primeiro porque elas perceberam que não adianta ficar se incomodando com as pessoas, porque a minha irritação não vai mudar o comportamento do outro. E muitas vezes ela piora essa situação. E segundo porque essas pessoas tiveram tempo para praticar. Então, o primeiro passo é: seja paciente consigo mesmo. Seja paciente com o seu processo de aprendizado e você vai conseguir chegar lá. Qualquer dúvida, qualquer comentário que você tiver com relação a esse assunto, deixa aqui, manda comigo, manda para mim, que a gente vai conversar mais a esse respeito e desenvolver a nossa paciência.